Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Profenem. Na aula de hoje nós começaremos a abordagem de uma série de conteúdos, que eu chamo aqui de linguagens identitárias brasileiras, O que vem a ser essas linguagens identitárias brasileiras, Bom, esses conteúdos correspondem a uma temática muito recorrente nas provas do Enem, tanto na área de linguagens quanto na área de humanas, que abordam especificamente sobre as manifestações culturais típicas brasileiras, ou seja, manifestações que correspondem à identidade cultural brasileira, Dentre as quais nós podemos citar as danças típicas como o samba, o frevo, o maracatu, elementos da literatura popular, como a literatura de cordel, as parlendas, os provérbios, músicas folclóricas, festas populares no Brasil, como as festas juninas, o carnaval, também questões referentes ao patrimônio tanto material quanto imaterial, ok? Então, são esses conteúdos, são essas temáticas aí que abrange aí o campo das linguagens identitárias brasileiras e que são recorrentes no Enem. E para iniciar esses conteúdos, nós hoje faremos aqui uma introdução falando especificamente sobre as distinções entre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Nós falaremos sobre as diferenças entre esses três termos, e as relações que eles podem estabelecer aí entre si, ok? Bom, então é isso. Antes, como de costume, eu peço para que você ajude a divulgar o vídeo, Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Se preferir, ouça também nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Bom, dito isso, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá, Começar nossos conteúdos aqui abordando linguagens identitárias brasileiras. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa, Vamos falar um pouco sobre a diferença entre esses três termos e de que forma eles podem ser comparados ou relacionados, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos definir aqui o que é cultura, O que nós entendemos aí pelo termo cultura, Bom, a cultura, gente, ela é um conceito amplo, Ele pode ter vários... Ele vem tido vários significados aí, de acordo com pesquisadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, que buscaram aí de várias maneiras definir o que é a cultura. Mas de uma maneira genérica, de um modo genérico, nós podemos definir a cultura como um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes, Então, a forma como ela é repassada às gerações seguintes geralmente se dá através das linguagens, seja ela linguagem verbal, ou através da linguagem não verbal, ok? Então, dessa forma, a cultura ela representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crença, religião, língua, hierarquia,
relações espaciais, noções de tempo, conceitos de universo. Então, todos esses fenômenos, todos esses termos aqui, eles englobam aí, são englobados no que chamamos aí de cultura, beleza? Então, de uma maneira geral, de um modo genérico, cultura representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Bom, e vamos falar então sobre cultura popular, né? O que vem a ser aí a cultura popular, né? A cultura popular, ela representa um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão associados à linguagem popular e oral. Assim, a cultura popular inclui o que nós chamamos de folclore, né, que é um conjunto de tradições, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, dentre outros. Tá? O folclore, utilizado como sinônimo de cultura popular, é composto por um conjunto de lendas e mitos transmitidos entre gerações e representa a herança cultural e social de um povo. Vale observar que o termo cultura ele é muito amplo e reúne comportamentos, símbolos e práticas sociais. Trata-se, então, de um conjunto de fatores que compõem uma sociedade, como, por exemplo, sabores, crenças, costumes e tradições de determinado povo. Destaco-se aí nesse campo a literatura, a música, o teatro, a dança, a culinária, a religião, ok? Então, a cultura popular ela é um conjunto de saberes que se origina aí da interação dos indivíduos dentro de um grupo social, ok? E essa cultura engloba aí aspectos como folclore, que é o conjunto de lendas e mitos que geralmente buscam passar uma mensagem, né? O artesanato, as músicas, as danças. Então são manifestações que surgem aí espontaneamente através da interação dos indivíduos que compõem aí um determinado grupo social, ok? Aqui, por exemplo, um exemplo de cultura popular no Brasil, que a gente pode citar aqui, é a literatura de cordel, as parlendas, os provérbios, algumas festas típicas como as festas juninas, o carnaval, algumas danças como a quadrilha, o samba, o frevo, o maracatu, né, e por aí vai, ok? Que são exemplos aí de cultura popular brasileira que a gente vai abordar aqui ao longo dos conteúdos, dos próximos conteúdos aí que iremos postar aqui para o canal. Bom, cultura erudita, né? A cultura erudita, ela reúne um conjunto de práticas e produtos culturais que são resultado de estudos e aplicações acadêmicas, né? A cultura erudita ela está à disposição de uma elite social. Ela é observada principalmente nas artes plásticas, na música e na literatura. O acesso à cultura erudita é facilitado para a aristocracia, ou seja, para a elite, sob o argumento de ser produto de intensa investigação. A aplicação acadêmica, ou seja, o argumento de que essa cultura tem aplicação, desenvolvimento na academia, né, também é usada como elemento de defesa do acesso restrito. Então, diante desses fatores, é agregado valor monetário aos bens culturais e quem tem menor poder aquisitivo é excluído de sua contemplação. Então, a cultura erudita já é uma cultura mais restrita, né? Compõe o que alguns especialistas chamam de alta cultura, entre aspas, né? E pelo alto poder aquisitivo exigido aí, né, para se ter acesso a essa cultura, ela acaba sendo uma cultura excludente, né, voltada apenas para uma pequena elite que tem condições de arcar com alto valor monetário agregado a essa cultura, excluindo grande parte aí, da população que não tem condições financeiras aí de consumir, né, essa cultura aí com alto valor agregado. Okay? Então isso é que constitui aí a cultura erudita. Bom, e aí comparando cultura popular e cultura erudita, né, o termo popular
ele faz oposição ao termo erudito, né? Na cultura popular, as tradições são realizadas pelo povo, que participa de forma orgânica e ativa, sendo, portanto, formadas de maneira espontânea. Já a cultura erudita, considerada superior, entre aspas, é eleita como a mais culta, né, também entre aspas. Ou seja, ela é produzida e apreciada por indivíduos que possuem maior poder aquisitivo, né, uma elite, e por isso ela é mais restrita. A cultura erudita, diferentemente da cultura popular que se forma pela convivência das pessoas, é elitizada e demanda estudos. Ela é associada aos museus, bibliotecas, teatros, centros culturais e apresentações de música erudita e de música clássica. Então, geralmente, a gente vê representações dessa cultura erudita, né, em museus de belas artes, em bibliotecas, né, em teatros, centros culturais locais que fazem apresentações de música erudita, de música clássica, né, que tem orquestra sinfônica, apresentação de ópera também, né? Então esses são elementos aí, né, são estilos aí que compõem a chamada cultura erudita, né? No entanto, nós devemos lembrar que nenhuma cultura é superior à outra, né? Cada uma carrega suas heranças culturais e sociais que se desenvolvem segundo diversos fatores que envolvem a diversidade cultural. Então, a cultura popular ela é formada por um conjunto de tradições, né, realizadas pelo povo, né, pela maioria da população que adere aí de forma orgânica e espontânea a essas tradições. Já a cultura erudita conforma o conjunto de manifestações culturais, né, que são consideradas aí mais cultas, né, com o objetivo de atender aí a uma certa elite. Então já é uma cultura mais elitizada. No entanto, nenhuma cultura é superior à outra, tá? A cultura erudita ela não é superior à cultura popular, né? Cada cultura, cada uma delas carrega suas heranças culturais e sociais que se desenvolvem segundo diversos fatores, né, que englobam aí a diversidade cultural, ok? Então não existe uma cultura superior à outra, né? Cada cultura ela é própria, né? Como eu direi, cada cultura é singular, caracteriza aí uma singularidade, né? E cada cultura aí tem as suas próprias riquezas, ok? Então, a diversidade cultural, ela se caracteriza aí pelo fato aí de você proporcionar diversas visões de mundo, mas isso não implica que existam visões de mundo superiores à outra, tá? Então, cada visão de mundo, cada cultura, ela é diferente entre si. Cada uma carrega suas peculiaridades, cada uma carrega aí as suas riquezas, ok? Bom, cultura de massa, né? O que vem a ser esse termo cultura de massas, né? Bom, a cultura de massas, ou também conhecida como cultura pop, é o produto realizado pela indústria cultural. Ela tem o intuito de atingir a massa social, considerando massa em seu sentido de coesão e opacidade, né? Portanto, a cultura de massas é o meio-fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais ao ideal comum e homogêneo. Ou seja, a cultura de massas ela busca promover dentro da sociedade, né, um ideal comum e homogêneo. Então ela tem um caráter homogeneizante, beleza? Então a cultura de massas ela tem a propriedade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etárias, etc., transformando-os em produtos para o consumo em um mundo de consumidores livres. Então a cultura de massas ela tem por objetivo absorver os antagonismos, né, superar as distinções que caracterizam qualquer sociedade, transformando, né, em produtos aí para o consumo, no mundo de consumidores livres. Então a cultura de massas
ela tem por objetivo principal estimular o consumo aí dentro da sociedade capitalista no qual estamos inseridos, que é caracterizada, né, é conhecida por ser aí a sociedade do consumo, ok? Então a cultura de massas, ela está intimamente ligada ao advento da modernidade. No século XIX, esse termo foi utilizado para fazer antagonismo entre a educação recebida pelas massas, né, massas aí se refere às massas populares, aos setores populares, a educação recebida pelas elites, que é a tal da cultura erudita, né? Então a expressão cultura de massas, ela passou a designar também o consumo de alguns bens e serviços da sociedade industrializada. Então esse termo ele ganha maior destaque com a partir da segunda revolução industrial no século XIX, né? Passando a designar também o consumo de alguns bens e serviços aí da sociedade industrializada. Então ela passa a ter por objetivo, dentro dessa sociedade industrializada, de promover o consumo de bens e serviços, certo? O termo, tal como é visto atualmente, especialmente por sua natureza comercial e manipulativa, consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, né? Autores como Theodor Adorno e Max Horkheimer fundaram a chamada Escola de Frankfurt em 1923 e junto eles vão criar o termo indústria cultural, né? O que vem a ser a indústria cultural, né? O termo indústria cultural ele faz referência aos grandes conglomerados midiáticos globais detentores dos meios de comunicação de massa, ou seja, inicialmente o rádio, os jornais e depois aí com a televisão, né? Esses meios de comunicação são utilizados na padronização de produtos, notícias, serviços e etc. Então a indústria cultural ele designa aí os grandes conglomerados globais que detêm o monopólio dos meios de comunicação de massa, rádio, jornais, revistas, televisão, ok? E que são utilizados aí na padronização de produtos aí, com o objetivo aí de estimular o consumo aí dentro dessa nossa sociedade capitalista, ok? Então a indústria cultural ela é uma consequência aí, né, da nossa sociedade capitalista, da nossa sociedade de consumo, tá? Em suma, né, em geral, a cultura de massas é um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato. Muitas vezes é considerado como algo trivial, tal qual ouvir uma música ou assistir um programa de televisão. Então a cultura de massas ela compõe aqueles produtos padronizados, né, e definidos para o consumo imediato, ou seja, com o objetivo de estimular aí ao consumidor a tomar uma decisão rápida aí e resolver consumir aquele produto, né, considerado muitas vezes como algo aí trivial, ok? Então essa é a definição aí que nós podemos falar sobre o termo cultura de massa. E aí cabe a gente fazer uma comparação entre cultura popular e cultura de massa, né? A cultura de massa, também chamada de cultura pop, ela corresponde àquela realizada pela indústria cultural e é veiculada nos meios de comunicação de massa, como acabamos de ver, né? Ambas estão associadas à sociedade contemporânea industrializada, ou seja, a produção industrial capitalista. Então, nesse sentido, a arte e a cultura são produzidas de forma artificial, ou seja, elas são produzidas aí por setores técnicos, né, para atrair as massas com o intuito principal de gerar lucro. Então, essa cultura manifesta principalmente na publicidade e na propaganda, né, pelos profissionais de propaganda, publicidade e marketing, com o objetivo de elaborar um produto para atrair as massas e gerar lucro, ou seja, estimular o consumo e, com isso, gerar lucro. Tá? Então, esse é o objetivo principal da cultura de massa. Então, assim, na cultura de massa, os produtos culturais e artísticos são mercantilizados, né? Ou seja, os produtos culturais, né,
ensejados na cultura de massa, eles têm a característica mercantil, né? Eles têm por objetivo aí gerar valor, né? Diferentemente do que acontece na cultura popular, que surge da interação do povo e não é imposta pela indústria cultural. Então a cultura popular ela conforma um conjunto de tradições, né, que foram produzidas, né, por um grupo social, ok? E que são passadas de geração a geração, ok? Garantindo assim uma espontaneidade, uma adesão orgânica. Então a cultura popular ela é uma produção aí espontânea, né, resultante aí da convivência dos indivíduos em uma dada sociedade. Já a cultura de massa, né, ela se caracteriza por produzir, né, elaborar produtos culturais e artísticos com o objetivo de gerar lucro, né, de atingir as massas e gerar o lucro, ok? Então a cultura de massa ela é produzida artificialmente por setores especializados, né, geralmente vinculados aos ramos da publicidade, da propaganda e do marketing, ok? Então essas são as principais diferenças aí entre cultura popular e cultura de massa, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos essa aula aí sobre as diferenças entre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ok? Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe o vídeo, dê um like, siga a nossa fanpage, se inscreva no canal, ouça nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ajude aí o Prof. Enem a dar aquele up, beleza? Um forte abraço e até a próxima.